Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor rubro-negro. Você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil, do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Ed Flower React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN F90 repercutindo a chegada dos jogadores do Flamengo hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Os jogadores que foram recebidos com protesto pela torcida. Tinha a faixa fora Tite, tinha a faixa fora Marcos Braz, fora Landim. E olha, vamos ver comigo? Acompanha até o final, tá? Não sai daí não. E você que não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho das notificações na opção todos, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu vou postando na hora. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. Imagens de hoje pela manhã na chegada dos jogadores do Flamengo para o treinamento. Nem o Arrascaeta foi poupado, muitas cobranças, fora Tite, protestos, tudo isso a poucas horas do Flamengo enfrentar o Corinthians. E vai ser o reencontro do Tite com o Corinthians num Maracanã que pode se transformar de acordo com o resultado. Zé Elias, como é que é chegar naquele bom dia gostoso para treinar e ter essa situação? Porque eu imagino quanto deve ser... Você não estava no ônibus, né, da Imigrantes, né? Não. Quanto deve ser... Boa tarde. A emboscada? É fora de controle, boa tarde, né? Joãozinho, boa tarde, Birner, Bubu, boa tarde... boa tarde a todos. Eu vou relatar, Birner, para você o que meu querido amigo Rincon, que está lá no céu, né, num lugar melhor que nós aqui, com certeza. Ele falou o seguinte, ele falou assim, foi a primeira vez que eu tive medo de morrer. Nessa que eu citei? Na emboscada subindo, né? Sim. Um 700 imigrantes, eu não lembro. Isso, né? Ele falou, foi a primeira vez que eu tive medo de morrer, porque realmente foi uma coisa... Quem não sabe, pararam o ônibus do Corinthians, a torcida. E foi coisa assim, absurda. Foi muito pesado o que fizeram. Bom, chegando ali, você já chega já na adrenalina, né? Você já chega cheio de vontade para treinar, para correr, para fazer... Nunca é bom você chegar dessa forma no seu treinamento para exercer o seu trabalho. Eu acho que todos os protestos eles são válidos, desde que não tenha violência, desde que não tenha agressão. Esse tipo de situação aí, eu acho que não é legal. Porque atrapalha mais do que ajuda, Zé? Atrapalha, eu acho que atrapalha. Tem assim, Edu, cada jogador tem a sua forma de reagir a determinadas situações. Tem jogador que usa isso daí para entrar no campo e falar assim, eu vou calar a boca dos torcedores porque vieram pegar no meu pé, vieram me xingar e tal. E tem jogadores que falam, pô, os caras estão aí, pô, se a gente precisa jogar bem, se a gente não jogar, vai voltar, eles vão voltar, vai ter problema, vamos ter que sair do Maracanã escoltados e tal. Então cada um reage de uma forma. O importante é que assim, como os líderes da equipe irão lidar com isso dentro do vestiário. Como é que eles vão identificar quem sentiu mais, quem sentiu menos na hora do treinamento, na hora do jogo, porque provavelmente esse é um protesto. Durante o jogo, alguns jogadores serão vaiados, né, serão xingados. Então aí você tem que ter ali as suas lideranças bem atentas para qualquer coisa que aconteça, essa liderança já encosta, já chega, já conversa para tentar minimizar os prejuízos causados por esse tipo de protesto. Como eu falei, particularmente, eu acho que o jogador de futebol está indo lá trabalhar, ele não está indo brincar, o jogador de futebol está indo lá exercer a sua profissão, o jogador de futebol é pai de família, né? Eu não vejo, por exemplo, normalmente, né, quem sai... Se a diretoria estiver insatisfeita, pode mandar embora, pagar a rescisão e... entendeu? Assim, então, assim, eu particularmente não acho legal isso. Eu acho que existem várias formas hoje de se protestar e fazer um protesto pesado, né? Você tem as redes sociais, você tem o estádio, principalmente hoje, que
tem uma força muito grande pela repercussão que se dá. Antigamente você tinha um jornal, 2 jornais, né? Você tinha alguns veículos de comunicação, então você ficava meio restrito a determinadas coisas, a determinados espaços. Hoje, com a globalização de informações, com a internet, com a capacidade das redes sociais em atingir determinados objetivos, uma manifestação numa rede social é muito mais forte do que isso daí, talvez. Faz sentido. Né? Então, assim, você tem várias formas de protestar sem gerar violência. Porque eu pergunto, e se um jogador sai do carro? Porque existem jogadores que, eu tenho certeza, tem alguns jogadores na minha época que gostariam de sair do carro. Tem um vídeo do Renato, porta-lupe, na porta do lá Olímpico, atrás, lá atrás, década de 80. Então, assim, ele desce do carro, os caras param e começam, Renato. E aí, o que poderia acontecer? Entendeu? Eu acho que são determinadas situações que poderiam ser evitadas e, como eu falei, os torcedores ou as torcidas organizadas, elas têm um poder muito grande e uma responsabilidade também muito grande. Porque se o time perde, se o time vai mal, a responsabilidade é deles também nesse sentido de pressão, de jogar pressão em cima, além do que é o normal. Porque quando você joga, porque as pessoas não interpretem mal o que eu falei agora em relação a jogar uma pressão maior. Porque quando você joga no Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, esses times de massa, né, perdoa aí se eu não falei, mas nós sabemos quais são, e o peso da torcida é muito grande, naturalmente o cara já sente a pressão. Naturalmente o cara já sente, pô, será que se eu errar aqui vão vaiar? Nesses momentos, os jogadores já sabem também, já estão acostumados, já sentem esse tipo de situação. Quando você começa a pegar de mira, né, ó, eu vou no bubu, sai, bubu. É o Pedro Ivo que fica... Não. Ele não tá aqui pra se defender. Pior ainda pra mim, né? Porque eu tá falando debato com ele, eu faço. Por exemplo, ele já tá sentindo a pressão do jogo. Porque você dá pra ver nitidamente que os jogadores do Flamengo, eles estão sentindo, que eles querem fazer as coisas, então tomadas de decisões erradas, antecipadas. E aí você joga uma pressão a mais, entendeu? É difícil. Eu não sei se, sabe aquela zica reversa, que nem o Bubu fala, brinca? Não sei, talvez uma reunião com tranquilidade, chamar no canto e falar assim, vem cá, olha, nós estamos aqui, estamos te apoiando vocês, nós contamos com vocês, eu quero que vocês saibam, olha, esse aqui é o sacrifício que nós estamos fazendo, sacrifício no bom sentido, né? A gente pegou um ônibus, foi até, sei lá, o Equador, nós fomos até Colômbia, tal, para apoiar vocês, para estar ao lado de vocês, ou seja, vocês têm que ter essa responsabilidade, vocês precisam saber o que nós também deixamos para trás, para poder acompanhar vocês e dar o suporte. Porque existe essa troca. Não adianta também falar, torcedor também faz sacrifício, como o jogador faz sacrifício. Todos, de certa forma, abrem mão de algumas coisas. Né? E eu acho que isso, às vezes, dá uma responsabilidade muito maior do que uma pressão como essa. Porque o cara ser xingado, joga bem, o cara está acostumado. Está acostumado, entendeu? O problema ali, sabe qual é? É o medo de violência. Não é ser xingado. É a forma hostil em cima do carro. É o medo da violência, não é você ser xingado. Porque o xingado, quantas vezes você vai nos estádios e eles não são xingados assim? O problema é o medo da violência. Não é o xingamento em si, é o medo da violência, o medo do que pode acontecer. Um carro quebrado, alguma coisa arremessada dentro do carro. Esse é o que gera atenção para o jogador, não o xingamento. Por isso que eu acho que uma manifestação num estádio, em redes sociais, você tem uma pressão e gera um volume muito maior de pressão e de repercussão. Você baixaria o vidro ou não? Não, e tem que abaixar o vidro? Tem que abaixar o vidro? Não, e abaixa ali porque ele tá tentando controlar a situação. Se o cara passa com o vidro fechado, eu já fiz muito protesto assim, aí é pior, eu acho, que o jogador, o cara nem tá dando atenção. Agora, ô Bubu, você chegou aqui, engraçado, você foi ao banheiro umas 5 vezes pra ter de lavar a mão. Não foi você que fez a faixa fora Tite, não, né? Você não pichou ali, né? Não, mas foi você que tava cantando Madonna no camarim? Era você? Né? Porque eu tava ouvindo Madonna, o pessoal falava, o Bubu gosta de Madonna, mas não era eu que tava cantando Madonna no camarim, era você? Canta porque a Madonna, ela merece essa homenagem, assim como todos os astros da música. Mas muito essa homenagem. Fora Tite, você viu lá que o Zé falou de dirigir, parece que o alvo tá, a mira tá no Tite. Então, eu vou gostar muito de falar sobre isso. Boa tarde pra você, Edu, boa tarde, Bina, diferenciados, sempre ao meu lado, estamos sempre juntos, na alegria e na tristeza. Senhor. Zé, Johnny,
muito boa a música nova, hein? Opa! Obrigado. Eu vi um trechozinho ali, a banda Gangue do Saiu hoje, hein, turma? Johnny. Música nova hoje. Cara, rock, vocal Vivo? Não, vocal poderoso. No final do Eu nunca tinha escutado ele no vocal. No final, vocal no final do poderoso. agressivo. Aí sim, obrigado. Cara, eu vou no próximo show, estarei com certeza. Você entendeu? Mas é o Tem que seguinte, dar uns sobre agudos, panela né? do Então, Tite, eu adoro... Você aumenta ou diminui o fogo da panela? Não, eu gostei panela do Tite, porque assim, ele na seleção como técnico foi acusado muitas vezes de ter uma panela, né? De ter os preferidos ali e tal, né? Na seleção, Eu né? não gosto muito de Mas esse não panela. é panela, panela Eu no entendo caso que de panela fritura. tem vários Me ambientes. darem a palavra. Ou é a panela de pressão, né? Tem a panela no pressão, F90, tem uma panela no ESPN-FC, tem a panela no Linha de Passe, tem panela aí pra todo lugar. Todo lugar tem Por uma que o senhor panela. apertou pra mim? Hã? Por que o senhor apontou? Porque você pertence... Não, eu perguntei, a Ele panela de pertence Linha de Passe, falei e tal. F90 e tal. Tem a sua panela no resenha. Tanto é que você tem uma caneca e eu não tenho, né? Minha caneca vale E a lembrar. panela do Tite tá esquentando e vai esquentar, porque é o seguinte... Eu vou passar pano aqui pra diretoria do Flamengo. Ah, não é possível. Eu vou passar Não é pano. possível. Porque é o seguinte, vamos voltar um ano no tempo? Não é possível. Flamengo vai lá e ganha Libertadores e Copa do Brasil com o Dorival. Aí a diretoria soberba vai lá, não está satisfeita e demite o Dorival e contrata o técnico que tinha saído do Corinthians com forma de mentiroso, né? E tinha perdido a final para justamente ali foi o Flamengo. um erro. Na Copa do Brasil. Muito do fracasso do Flamengo no ano passado, 2023, começou com um erro Da diretoria. crasso da diretoria do Flamengo. Então, e aí você vai passar pano. Opções erradas, aí teve troca, não deu certo, aí um monte de competição, planejamento errado. Então a diretoria do Flamengo teve um 2023 muito ruim, que começou já no final de 2022 com uma decisão equivocada. Ele tá batendo pra depois Agora, soprar. qual foi o erro da diretoria do Flamengo para 2024? Primeiro, se o Tite é mesmo esse semideus, como alguns pintam, que é o grande treinador do futebol brasileiro dos últimos tempos, eles foram lá e contrataram o Tite. O Corinthians, que é o time querido do Tite, fez 3, 4 propostas para ele, ele disse não. A diretoria do Flamengo conseguiu convencer o Tite, que tinha jurado, prometido, que não ia treinar nenhum time brasileiro. Disso, não, jamais vou esquecer. Eu vou morrer falando isso aí. Então é o seguinte, o Tite tinha jurado, não, pode escrever aí, me chame de mentiroso se eu assumir um time em 2023 aqui no Brasil. Não deu outra. Ele foi lá e assumiu. Então a diretoria conseguiu comover o Tite. Sim, então, assim, pegou tal. Aí todo mundo, caramba, que jogada de mestre da diretoria do Flamengo. Contratou o Tite, um super técnico, super treinador, né? E já antecipou ainda processos, né? Porque com o Tite tudo são processos, né? E aí, faz pré-temporada nos Estados Unidos. Parece time europeu. A diretoria conseguiu pré-temporada. Aí o Tite pede reforços. Eu quero o De La Cruz, tá aqui. Toma, De La Cruz. À vista. Vinha. Ó, o Vinha é legal, muito bom ali, lateral, compõe, não sei o quê. Toma, tá aqui. Léo Ortiz eu quero. Eu convocava pra seleção, adoro. Tá aqui o Léo Ortiz, tá aqui. A diretoria contratou jogador. O que o Tite pediu e quis, a diretoria falou, deu pra ele. Aí começa o Campeonato Carioca, pode poupar, pode botar a garotada sem problema aí e tal. Vai lá, só toma um gol do Nova Iguaçu com o time reserva, né, e tal. Então, assim... A diretoria deu todas as condições. Até onde eu sei, o Flamengo, que tem um faturamento de mais de 1 bilhão, paga em dia, então não tem problema, não tem jogador lá com salário atrasado, com mimimi porque não recebe, não sei o quê. As melhores condições possíveis para a comissão técnica, para o jogador. Então, para 2024, eu não vou culpar a diretoria do Flamengo. Se ela errou redondamente, estupidamente para a temporada passada... Para essa aqui, ela contratou um técnico que muita gente imaginava, e vocês da imprensa imaginavam que é um Midas, que o que ele toca vira ouro. Mas eu também acho. Eu continuo acreditando no trabalho. Então, por isso que a torcida do Flamengo, a nação, mira especialmente o Tite. Eu tenho que fazer uma pergunta. Mas, Bruno, é só uma coisa. Enquanto vocês estão debatendo... A era Tite no Flamengo acabou? Isso, você já quer acabar? Ainda não acabou, ele não foi demitido, mas se ele perde pro Corinthians, pra você ver, acabou? não ganha do Bolívar na Libertadores e se complica. Aí o Bueno já era. E você faz essas coisas quando um técnico está condenado, você fala, o Carpini foi demitido do jogo contra o Bragantino. O Atlético, o Filipão, quando a menina... Como é que é a menina, a Laurinha, né? Foi lá e fez o protesto. Laurinha. O Tite está nessa situação? A filha da Mara Spinelli. Ou o Tite ainda pode se recuperar? O Tite pode se recuperar, mas ele ele está fazendo esse discurso todo. Porque é a minha característica, é a minha... mas você tá contra, cara. Deixa o rapaz trabalhar. Você não pode querer tirar Você não vai fazer faixa contra ele. Por quê? Não, mas você tem vai fazer faixa contra ele. Se o Flamengo não é perder... Você entendeu meu Se o raciocínio? não for bom contra o Corinthians... Volta o William. Pode então, acabar. assim,
Amanhã, não você duvido imagina, nada. Maracanã, nação lá em peso. Sim. Já vai ter protesto, desconfiança, talvez antes. Aí tem um resultado ruim, um desempenho ruim, o Maracanã vai demitir o Tite. E aí a direção que vai estar lá, primeiro tempo, 0x0. ela fica com 0 a as 0 mãos é uma amarradas. boa Fazer o quê? questão. Não Você precisa tem sair lá perdendo pro milhares intervalo, de não, pessoas querendo Ó. fora Tite, fora Tite, fora Tite. A diretora do vamos- Flamengo vai vamos falar, fazer um cara... exercício. Mas, é, você viu ali, mas você viu ali que no processo, o processo não, né? No diretor. protesto... Bravo. É isso que eu ia falar. E o Põe, Tite, né? põe a imagem, Marcos põe a imagem Braz, da faixa. né? A faixa Olha contra lá. o Marcos Braz. O senhor tá passando Que pano pra diretoria do Flamengo. pra Tô passando diretoria, pano pra diretoria do mas Flamengo. a nação que o senhor tanto Mas diz nesse caso, representar, eu quero falar daqui a abraçar, pouco. mas tá ali, ó. Então, mas assim, é que o Marcos Braz é uma figura que já... Olha lá. O Marcos Olha Braz. Marcos Braz. Morde virilha. Morde virilha. Então, que o Marcos Braz cometeu alguns erros lá no negócio, passado. Ele né? mordeu virilha. Essa não é uma questão, né? Mas tudo bem. Então, ele mordeu Não, virilha. esse morde virilha é tipo um Mas, diretoria por Jim exemplo, Carrey, eu né? falei acho dos que erros entra da na mesma temporada pegada. passada, Sim. o Braz foi o cara que demitiu Mas eu o tô Dorival. com- Então mas ele eu já tô- tem um... Mas você Agora, concorda com Landinho. ele, Zé? Mas eu tô com o Bubu, né? Sério? Eu tô com o Bubu, Aí, né? ó. A culpa não é da diretoria. Eu concordo também. Mas culpa eu é acho do que faz, treinador. acho que faz Eu parte. quero falar sobre isso. A culpa é do Também, cara. treinador. É uma espiral, né? A culpa é treinador e jogadores. Sim. Agora, eu estou notando que o senhor está reflexivo, acumulando Ele é um cara informações reflexivo, né? O Birner para sempre vir tá refletindo. e trazer de bandeja a sua Obrigado, análise. Por favor, Vitor Ernesto Birner, as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez a todos, a todas. Você não Todos passa assistem. pano. Não, porque eu acho que um dos grandes desafios do Tite, e nisso ele ainda não conseguiu ter sucesso, é reprogramar o ambiente do dia a dia do Flamengo. Peraí. Repro- Vai lá. o quê? Como é que vai é? lá, vai lá, vai O lá. ambiente. A criatividade na reprogramação... Não esquece o jogo. Não, isso não. Esquece o jogo. Pensei que era essa Porque a dificuldade. quem olha o time do Flamengo, você vê os jogadores correm, os jogadores se esforçam, mas às vezes parece que incomoda mais o que eles sabem que vão vir fora do campo do que propriamente a derrota em si. Uma grande característica dos jogadores vencedores, dos grandes campeões, é que eles detestam perder. E às vezes alguns jogadores que foram vencedores chegam um momento da carreira que não se incomodam mais tanto, outros continuam se incomodando. Uns, vamos dizer assim, uns perdem a chama, outros mantêm, aumenta, cada ser humano é de um jeito. E eu olho esse time do Flamengo, ele é um time carregado, tenso, que corre, mas é um time infeliz. É muito claro. Você vê alguns jogadores. Olha o Gerson em campo. Sério, eu tô falando. Que eu lembro do Gerson, versão Jorge Jesus, o Gerson, começo de Sampaoli, e o Gerson agora é assim, parece que está carregando o mundo nas costas. Né? Você olha o Pedro, que é uma campanha uma temporada até que razoável, o Pedro, né? Tem um lance Parece ali. que tá no mundo dele, né? Parece que tá no mundo Parece dele. que Tem um tá no lance, mundo por dele. exemplo, no começo do último jogo, que o Palestina, ele dribla, passa o Everton pelo lado, ele puxa pra dentro fazer o gol, porque os jogadores não estão gostando de dali. Isso aconteceu com diversos outros técnicos antes do Tite. Para mim, a questão de gestão de ambiente tem muito do técnico, vídeo Palmeiras, mas o Abel consegue gerenciar daquele jeito porque a diretoria ajudou. Às vezes interferindo, às vezes sem interferir. Mas onde interferiu? Oi? Onde a diretoria interferiu para que a gente possa entender, Bruno? Então, alguma coisa acontece lá, Zé. Não é possível que um time desse nível... Os jogadores, na última partida, Mas cada um na sua função. Sim, mas aí eu Todos acho... conheciam as funções mas que aí, tinham que fazer. Mas aí não é a diretoria. Com todo respeito, não é a Dia a diretoria. dia? Não, aí é Interfere. interfere como? Interfere. E quem interfere aí é o treinador. O treinador que cobra, é o treinador que faz, o treinador que acerta, Perfeito. o treinador que conhece Perfeito. os seus jogadores. Perfeito. O Abel revezou o Campeonato Paulista. Se você pegar aí o Campeonato Paulista inteiro, quase que inteiro, ele trocou o time todos os jogos. Só que o time do Palmeiras jogava sempre da mesma forma. Certo. Aí não é diretoria. Porque a diretoria, na hora do jogo, Birner, não entra em campo. Mas qual jogador do E o Palmeiras? Abel já teve coletivas em que ele Sim. meio que atacou a A diretoria, diretoria, criticou, falta de reforma. nós estamos passando por alguns, eu não digo problema, não é isso, mas são características de épocas de trabalho, vai, por favor. Não me levem a mal, não falem, você está voltando ao passado, não é isso. É porque nós tínhamos uma autonomia, os jogadores de futebol antigamente, para tomar as decisões, assumir responsabilidade dentro de campo, bater no peito e chamar a responsabilidade, brigar, sair na porrada, dá bola para mim que eu resolvo, tal. O que o Endrick fez contra o Botafogo ano Bola passado debaixo do braço aqui. era uma coisa normal, você sabe disso. Era uma coisa normal que se fazia ano passado. Normal, porque você tinha a necessidade de
vamos lá, você tinha uma afirmação melhor, você tinha uma formação de uma maior dificuldade, então você forjava um caráter diferente do que se forja hoje, né, do que se monta hoje. E aí não é, estou falando que são constatações. Né? Hoje você dá prioridade a determinadas situações e você não forma o homem, o ser humano. Porque nesses momentos de dificuldade, o homem vem à tona. O cara que lá nas categorias de base foi preparado, olha, você vai sentir pressão, isso e aquilo, o cara vem à tona. Sabe que eu acho uma coisa muito sincera, eu te conheço há um bom tempo, desde a primeira vez que você foi comentar futebol na rádio, eu acho que eu estava no dia que você fez. Olha lá, 2009. Ela dividida, e conhecia você vendo como jogador antes. Você tem uma coisa muito otimista que eu admiro, mas não funciona assim na prática. Não, então, mas eu você vou chegar acha lá. que todo jogador se comportar, pode se comportar como você se comportava? Não, Birner. E não é assim. Não é assim. Não, eu vou chegar lá para fazer Você não reage assim. Não, mas eu vou fazer a comparação. Só uma coisa, quanto tempo você demorou para falar alemão? 6 meses. Quantos jogadores você acha que vão para a Alemanha hoje e vão conseguir falar alemão em 6 meses? E eu tô falando de um jeito elogioso. Não, eu sei. E você tem uma visão muito otimista de um grupo de jogadores onde as pessoas são diferentes. Elas não vão ser como você é. Não, eu sei, mas eu vou chegar lá. A minha intenção é justamente fazer essa comparação. Né? Porque essa independência que nós tínhamos no futebol no passado, ela não existe hoje. Mas no passado tinha o Marcelinho que reclamou da comida da Espanha, o Viola que reclamou da comida da Espanha. Mas ali é cláusula contratual. Ninguém sabia, mas é cláusula contratual. Os caras são mais responsáveis em algumas coisas. Não entender o que você está dizendo. Mas eu estou dizendo, dentro de campo hoje, o jogador é muito mais dependente dos treinadores do que antigamente. Hoje o cara, para sair de cima da linha, ele olha para o treinador. Então, assim, ele precisa entender o jogo. Beleza, a bola está lá do outro lado. Aí tem aquela coisa da amplitude, né? Vamos abrir o campo. Beleza, a bola está no bubu lá do lado esquerdo, eu estou lá aberto em cima da linha do lado direito. Ou seja, eu não vou pegar a bola. Se eu ficar ali em cima da linha, eu não vou pegar a bola. Então o que eu faço? Eu fecho um pouquinho por dentro, porque se tiver uma diagonal, eu posso entrar, eu estou muito mais próximo do gol, para fazer o gol. Entendeu? Mas eu tenho que seguir o que o treinador falou. Vamos fazer amplitude. Eu ficar lá aberto, beleza. Só que até essa bola chegar até lá, porque no futebol brasileiro não tem inversão de jogo. Você não tem jogador, são raros os casos que você tem um jogador que faz inversão de jogo e aí dá a possibilidade do cara que está lá na amplitude pegar a bola no 1 contra 1 e ir para dentro do cara. Então até a bola chegar lá é difícil. Então o time que está marcando, que posiciona todos os jogadores aqui, deixa do outro lado oposto, né, livre, o cara vai fechando, fechou. Quando a bola chegou, aí você é obrigado a tocar. Por isso que a gente toca muito de lado. Né? Então, mas por quê? Porque você não tem uma independência. Por que o Hendrick chama a atenção? O Estevão agora também, a mesma coisa. Por que o Estevão? Por que o Júnior Santos no Botafogo tá deitando e rolando? Por quê? Porque tá todo mundo acostumado com o jogador que pega a bola e toca. O cara que pega na bola e corta, ele se sobressai. O que aconteceu quando o Lucas chegou no Brasil? Lucas Moura. Você lembra do gol que ele fez contra o Flamengo no Maracanã? Sim. Tinha uma defesa montada, 3 jogadores na frente dele. Ele pegou a bola, deu uma rabiscada simples e gol, nas entrelinhas. Ninguém conseguia pegar. O Lucas, quando voltou ao futebol brasileiro, ele trouxe algo que não existia. E hoje, talvez, no Flamengo, o único que faça isso é o De La Cruz. Por isso que é o mais poupado do que E hoje, por isso que eu tô querendo fazer essa comparação. Hoje, os jogadores são muito mais dependentes do treinador. Por isso que, por exemplo, quando você fala sobre a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Flamengo, eu acho que, por exemplo, nesse caso, é o treinador. Mas é uma pergunta. Não, eu acho que é o treinador também, mas não dá para tirar a diretoria. Sabe a diretoria onde atua? A diretoria atua em falar para o menino, falar assim, ó, subiu aqui, pezinho no chão. Porque se você tiver os pezinhos lá nas nuvens, você está fora. Esse é o trabalho da diretoria, junto com o Abel, junto com as categorias de base, para você preparar os jogadores. Uma discussão de então, hoje a gente alto nível. E nós tivemos uma troca de argumentos em alto nível, muito legal, mas eu concordo um pouco com o Birner e eu acho que o Zé apontou bem. Só queria dizer que foi uma discussão tão soft, clean. Ela foi diferente daquelas de Pedro Ivo e Rodrigo Bueno. Eu senti o Birner nesse programa. Assim como eu assumi que eu passei pano pra diretoria, eu senti que o Birner tá passando pano pro Tite. É isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Então lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção Todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Um forte abraço. Até a próxima. Fui!